Qual que é a importância da diversidade nos espaços compartilhados e por que a inclusão é um investimento e não um custo? Quem explica isso pra gente hoje é a Carolina Videira, neurocientista especialista em educação inclusiva. E você confere tudo isso agora nessa entrevista exclusiva. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente da Perfil Brasil. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra e um privilégio colaborar com vocês. Obrigada. Perfeito. Bom, então, vamos começar do começo. Você consegue se apresentar para quem não necessariamente conhece o seu trabalho, contar um pouco sobre a sua trajetória? Bom, eu sou Carolina Videira, eu sou empreendedora social, eu estou hoje à frente da Turma do Giló, que é um negócio social sem fins lucrativos que trabalha com educação em ambientes escolares e corporativos no Brasil todo. A minha trajetória vem do campo da educação, mas eu fiz uma transição de carreira. Eu primeiro me formei em fisioterapia, depois eu fiz um mestrado em neurociência comportamental, fui trabalhar numa multinacional. Quando eu resolvi ter filhos, e na minha primeira maternidade foi um momento que eu paro e falo, eu vou mudar essa carreira, e aí eu entrei no terceiro setor, criei a Turma do Giló, e também sou conselheira de algumas organizações, de algumas empresas, bastante atuante nos direitos humanos e com um propósito muito forte de não deixar nenhuma pessoa para trás. Isso é muito importante. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os principais mitos, né, da educação inclusiva. O que você tem a dizer sobre todas essas... Nossa, essa pergunta é muito importante e muito relevante, porque a nossa sociedade ainda acredita que a educação inclusiva, ela diz respeito apenas às pessoas com deficiência ou neurodivergências, altas habilidades e superdotação. E isso é um equívoco. Quando a gente fala de inclusão pela perspectiva da neurociência, a gente está falando de todas as pessoas. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e todas elas precisam ser incluídas de alguma maneira. A gente tem várias interseccionalidades que nos atravessam, mas não existe nenhum cérebro igual ao outro e não existe nenhuma pessoa igual à outra. Então, todas as pessoas precisam ser olhadas pela sua individualidade, serem desenvolvidas nas suas potências e terem oportunidade de permear a vida, a sociedade, sem nenhuma barreira para elas. Então, a educação inclusiva abrange todas as questões da diversidade e esse olhar individualizado para o sujeito poder estudar, se tornar autônomo, ter uma vida independente e poder ocupar todos os espaços. Perfeito. E, bom, você fundou, a Turma do Giló. Você consegue contar um pouco para a gente sobre como que ela funciona, quais são os trabalhos que ela faz? Vou contar, então, o que me levou a fundar a Turma do Giló. Eu, com 28 anos, tive minha primeira gestação. Nasceu o João em 2008. E o João chega ao mundo com múltiplas deficiências. Então, ele foi uma criança que nunca andou, que nunca falou, que nunca conseguiu fazer nenhuma atividade da vida, da rotina de uma pessoa de maneira autônoma. Ele sempre precisou de um adulto para tudo. E não tinha essa comunicação, ele era um bonequinho de pano, mas eu coloquei ele para fazer todas as intervenções terapêuticas que a gente precisa oferecer para uma criança com um laudo, mas ele também precisava ir para a escola. Então, quando ele faz 2 anos e vai para a escola, eu me deparei com a exclusão escolar muito enraizada no Brasil, principalmente para crianças com deficiência. Então, a gente não tinha a lei brasileira de inclusão ainda. E a gente não tinha, as escolas não eram obrigadas a aceitar crianças com deficiência. Essas crianças iam para as escolas especiais e ficavam ali segregadas. E isso já gerava um resultado muito importante, tanto na economia do nosso país, quanto nas questões das empresas, que também já tinham ali a obrigatoriedade de cumprir a lei de cotas, mas achava que não conseguia encontrar pessoas com deficiência para trabalhar. Então era um efeito cascata. Se a pessoa com deficiência não tem o direito de estudar, como é que ela vai se desenvolver e ela vai poder ingressar no mercado de trabalho? E eu via ações e políticas acontecendo para o mundo corporativo. Então a lei de cotas, ela nasce antes da lei brasileira de inclusão e da educação escolar. Alguém precisa trazer o conhecimento para a escola. E eu, nesse momento, peço demissão,
e falei, eu preciso trazer conhecimento e embasamento para o meu filho conseguir provar para a escola que ele é capaz de aprender. Porque eu consegui matriculá-lo numa escola, mas a escola me disse que aquela criança seria capaz de ter amigos e não seria capaz de aprender conteúdos acadêmicos. E isso é um mito, porque todo cérebro aprende, até um cérebro com deficiências intelectuais, nós somos todos capazes de aprender. Nós temos maneiras diferentes de aprender, tempos diferentes de aprender, e a gente precisa de estratégias diferentes de aprendizagem. E eu consegui colocar o João para se comunicar através das piscadas dos olhos. Ele piscava o olho, ele controlava o mouse e ele consegue ali se comunicar e ter um aprendizado, ele se alfabetizou. Naquele momento, a escola acha que aquilo era um milagre. Quando eu comecei a desenhar um projeto que a gente precisa trazer informação, mas formação também para os professores serem capazes de ensinar todo mundo. E quando eu me deparei com as taxas de exclusão e de evasão escolar no Brasil, a gente está falando majoritariamente das pessoas pretas, pardas, da comunidade LGBT, das mulheres que também evadem por questões de maternidade precoce e das pessoas com deficiência e todas essas interseccionalidades juntas. Então eu crio um projeto para atuar dentro das escolas para a gente conseguir reduzir essa evasão, mas garantir que essas pessoas se desenvolvam academicamente para elas ingressarem no ensino superior e também no mercado de trabalho. Então aí nasce o projeto da Turma do Giló, primeiro só para as escolas. Ele nasce em 2015 junto com a Lei Brasileira de Inclusão. A gente atua em vários eixos na formação do professor, trazendo as ferramentas da neurociência e esse processo de aprendizagem de todos os alunos. A gente também entra com um projeto pedagógico com as famílias, porque muitos dos motivos das evasões dos alunos acontecem por uma necessidade de trabalho, de marginalização dessas famílias. Então a gente traz os direitos e os deveres para as famílias, mas a gente traz o empreendedorismo e a educação financeira para elas. Então quando você consegue diminuir a problemática da família, a família permite que aquela criança fique dentro da escola por mais tempo. O terceiro eixo são com os próprios alunos. De novo, para a gente entender que educação inclusiva é uma cultura e ele é um processo, não tem uma receita de bolo, né? Todos os dias você precisa estar incluindo alguém e fazendo alguma atividade para quem quer que seja. Então, ele não tem fim, ele é um processo contínuo. Então, o trabalho com os alunos sobre preconceito, autoconhecimento e sobre as desigualdades sociais, ele se faz necessário desde a primeira infância e dentro da escola, né? Não só na família e não só nas empresas. Então, essa geração precisa chegar na vida adulta com esses conhecimentos enraizados para eles conseguirem, inclusive, ter uma vida melhor. O quarto eixo é um eixo de acessibilidade que a gente faz dentro das escolas. Muitas pessoas acham que a barreira para essas crianças não estarem dentro da escola é só a barreira arquitetônica, que também é uma realidade, porque nem 15% das escolas brasileiras têm acessibilidade arquitetônica, mas vai além disso. A gente precisa de acessibilidade pedagógica, a gente precisa de material adaptado, a gente precisa de tecnologia assistiva, a gente precisa de acessibilidade na comunicação. Então a turma também vai para dentro das escolas e prepara esse espaço para ele poder ensinar a todas as pessoas. O resultado desse projeto está diretamente relacionado com a taxa de evasão escolar. As primeiras escolas que a gente atendeu, ela tinha uma evasão de 37, eram escolas municipais, de 37,7% de evasão, e 2 anos após a intervenção da turma, cai para menos de 0,5%. E ali você tem a potência do que é um projeto de educação inclusiva acontecendo para toda a comunidade escolar. Quando a gente chegou na pandemia, as escolas foram fechadas e ali a gente precisou ampliar o nosso escopo de trabalho, até para sobreviver, mas a gente consegue perceber a dificuldade das empresas durante a pandemia de lidarem com essa inclusão ampliada, porque os seus funcionários estavam dentro de casa e eles começam a perceber a dificuldade, por exemplo, de gênero, né, entre mães que precisavam estar cuidando dos seus filhos, ajudando na escola dos filhos, mas também precisavam estar ali na frente do computador. A saúde mental foi um tema que foi colocado, a importância da saúde mental veio à tona exatamente na pandemia e as empresas começam a buscar pela educação inclusiva nesse contexto amplo e aí a gente começa a atender empresas também. Então, desde 2020, a turma faz projetos dentro de escolas e dentro de empresas e o resultado é o mesmo, é uma mudança de cultura, mas é a retenção
dos talentos que existem de todas as pessoas. Nossa, que baita história. Ouvindo você falando, me ocorreu a pergunta agora. Você falou que a educação inclusiva ela é uma cultura. Tem algum país que tenha um modelo de educação que você considera uma referência? Todos os países que têm os melhores índices de educação, eles têm essa cultura inclusiva desde os primeiros anos. Então, quando a gente fala de Finlândia, né, de alguns países da Europa, mas as pessoas às vezes falam, é impossível trazer o modelo da Finlândia para o Brasil. Eu falo, não é. Né, porque eles ainda tem pessoas que comparam, falam a Finlândia é um país do tamanho de Sergipe. Eu falei, mas se a gente conseguisse fazer em Sergipe o mesmo modelo da Finlândia, a gente teria resolvido os nossos problemas. Então a principal barreira ela é atitudinal para a gente olhar para a inclusão como uma coisa positiva e não como custo, porque ela não é custo. Ela é investimento num país livre de violência e com pessoas economicamente ativas. É para isso que a gente tem que olhar. Mas eu trago também o exemplo da Coreia, que em 10 anos revolucionou o seu modelo de educação quando ela traz essa percepção da educação inclusiva e em 10 anos eles tiveram uma melhora para todas as crianças quando ela começa a trabalhar com a educação inclusiva. Perfeito. E ainda falando sobre essa questão de atitude, postura, na sua opinião, qual que é a diferença de tratamento na sociedade brasileira entre deficiências visíveis e invisíveis? Eu acho que não é só no Brasil. Eu acho que o problema das deficiências invisíveis, ela permeia o mundo todo. Mais de 70% das deficiências são deficiências invisíveis, né? E a questão da nossa cultura e da sociedade, a sociedade busca, é como se ela respeitasse aquilo que ela vê. Né? E quando ela não está vendo a diferença, ela parte do princípio que a diferença não existe. Mas a diferença existe. Né? E as deficiências visíveis, eu sou uma pessoa que estou dentro do espectro e que escuto, quando compartilho isso, o que eu mais escuto é que eu não tenho cara de uma pessoa dentro do espectro, né? E autismo não tem cara, assim como diversas outras deficiências invisíveis não tem cara. E a gente precisa compreender que o respeito, né, é uma postura inclusiva para qualquer coisa. Então, se a gente aprende a respeitar o outro simplesmente porque ele é o outro, ele não pensa, não tem a obrigatoriedade de pensar igual a mim, a gente já está mudando essa realidade. Perfeito. E de que forma que entra a saúde mental em toda essa discussão de tratamento mesmo, né? Olha como é interessante a gente pensar na importância da escola e do que é oferecido para um jovem. Porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele é adaptado pelo meio que a gente vive. Então, quanto mais homogêneo for o meio que a gente vive, mais preconceitos e estranhamentos vai ter o cérebro da criança que está sendo desenvolvida. Quanto mais diverso for o meio que ela conviver, mais rico esse cérebro vai ser e menos preconceituoso, mas também vai ser um cérebro capaz de desenvolver criatividade e inovação, porque ela está pensando por diversas perspectivas e não por uma perspectiva só. E aí é onde entra a questão da saúde mental. Quando a gente vive num meio homogêneo, que a gente está dando só aquela informação e a criança começa a perceber no seu desenvolvimento que ela é diferente daquilo que ela recebe, a saúde mental dela já começa a ser abalada, né? Então, os padrões que a sociedade nos coloca e nos imputa. Quem cabe nesses padrões? Pouquíssimas pessoas. Aliás, eu arrisco a dizer que ninguém cabe em padrão nenhum, porque ninguém precisa de um rótulo, né? Rótulos são dados para caixas, não para pessoas. Então, a saúde mental, e a gente tem dados científicos disso, que as gerações cada vez mais novas estão com a saúde mental abalada exatamente por isso, porque a gente está oferecendo, elas têm informação de que o mundo é diverso, mas elas convivem num meio homogêneo, onde ela tem que ser igual, onde para ela pertencer, para ela se sentir incluída, ela tem que ser igual. Como eu disse no começo, somos todos diferentes. Agora, falando um pouco mais sobre as novas gerações, né? A gente vê muito a geração Z sendo chamada de geração TDAH, geração TikTok. É justo esse nome? De uma perspectiva mesmo de neurociência. O que explica isso? Não é justo. Primeiro que é um rótulo, e eu falo, nenhum desses rótulos deve ser dado à geração Z, é extremamente danoso até para a saúde mental deles. Outro rótulo que colocam é geração neném, que eu falo, pelo amor de Deus, a gente não deveria replicar isso, né? Dizer uma coisa dessas, mas eu vou explicar pelo ponto de vista da neurociência, a história da geração TikTok ou da geração TDAH. Esse conceito ele começa a partir de uma percepção da sociedade que o aumento do uso de tecnologia, principalmente de redes sociais, ele afeta a nossa capacidade de atenção
e de comportamento. Isso tem fundamento, mas a gente precisa entender as nuances e o que está por detrás disso. Então, primeiro eu vou explicar o cérebro e a atenção. O nosso cérebro, ele reage por um mecanismo que a gente tem que se chama sistema de recompensa. Então, quando a gente gosta de alguma coisa e a gente vai lá na rede social e a gente clica, a gente dá o like, libera neurotransmissores que nos dá prazer. E o TikTok é mais ou menos isso. São vídeos curtos, mas com muito estímulo, que a inteligência artificial, na hora que percebe que você gostou, ela te dá mais do mesmo e você passa a aumentar muito o teu tempo de tela. O que muda? A gente mudou o nosso padrão de receber informações. A gente consumia informação de uma outra maneira antes da tecnologia chegar. Hoje a gente consome informação através da tecnologia. Só que esse tempo e esse aumento de estímulo leva sim o nosso cérebro a ter maior dificuldade de concentração e atenção para tarefas longas. Então você experiencia, como ele é plástico, você passa a experimentar essa sensação de desatenção, de hiperatividade, de distração. Agora, quando a gente olha para o TDAH especificamente, o TDAH ele é um distúrbio neuropsiquiátrico. Ele tem uma origem biológica e genética. Então a tecnologia não causa TDAH em ninguém. E a gente precisa reforçar isso porque a gente não pode patologizar as pessoas. E nem achar que a tecnologia vai gerar a patologia, tá? A patologia vai existir por uma questão biológica e genética. Mas, como o cérebro é plástico, como ele se adapta ao meio, uma pessoa sem o diagnóstico, sem o transtorno, ela vai experimentar a sensação de ter um déficit de atenção por consumir a tecnologia por tempo demais. Mas a gente não pode patologizar e a discussão hoje é exatamente como a gente se educa para a tecnologia. Como que a educação precisa dar às pessoas como ela vai consumir a tecnologia. Esse é o caminho, essa é a chave. Mas então é equivocado a gente falar que a geração Z é uma geração TDAH. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia ela tem aspectos benéficos, né? Especialmente na sala de aula. Especialmente na sala de aula, para todos os alunos e aí para o público-alvo da educação especial principalmente, porque ela traz recursos de acessibilidade para todas as crianças. Então, a gente não está dizendo que a educação não pode ter tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia tem que estar a favor da educação. Perfeito. Bom, agora eu queria que a gente reforçasse um ponto que talvez seja básico, né? Mas sempre é bom enfatizar isso. Qual que é a importância de ter esses espaços compartilhados, né? Entre pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências. Por que é importante não normalizar essa segregação? Eu vou te trazer o que as pesquisas falam. Então, do ponto de vista escolar, primeiro, as escolas inclusivas, elas têm melhores resultados acadêmicos e sociais para todos os estudantes. Então, quando a gente convive com a diversidade, primeiro que eu trago a responsabilidade do professor ensinar de diferentes maneiras. Logo, todo mundo vai se beneficiar do aprendizado. Segundo que as questões emocionais de você conviver com o diferente de você vai te tornar uma pessoa com uma habilidade interpessoal melhor, vai desenvolver empatia, que são pontos chaves para o futuro, quando a gente olha para o futuro e mercado de trabalho. Quais são as habilidades e as ferramentas que a gente quer contratar hoje dos jovens com tanta tecnologia à nossa disposição? O que a gente quer é exatamente pessoas que tenham habilidades de se relacionar com outras. E elas precisam dessa postura inclusiva e desse conhecimento da diversidade como um todo. Então esse é um caminho importante para a gente trazer. É um mito falar que uma escola inclusiva atrapalha quem não tem, por exemplo, nenhum laudo ou não seja neurodivergente. É o oposto. O que a ciência aponta são melhoras, tanto de hard skill quanto de soft skills. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, todas as pesquisas trazem, pesquisas internacionais, é exatamente do ponto de vista de inovação e de melhora econômica. Porque se você tem pessoas iguais, a gente tem as mesmas soluções sendo propostas. A gente mata a inovação e a gente mata a criatividade quando a gente não tem pessoas pensando diferentes. Então, é uma questão de estratégia e não de custo. Agora, você consegue trazer algumas dicas práticas de como concretizar essa inclusão nas escolas e no mercado de trabalho, nas empresas? Também vou trazer do glossário da neurociência um termo que a gente fala bastante hoje em dia, que se chama lifelong learning, que é o aprendizado pela vida
enquanto a gente viver, né, ao longo da nossa vida. Por que a gente fala tanto em lifelong learning? A gente já sabe que o nosso cérebro é plástico, a gente já sabe que a gente é capaz de fazer novas sinapses e aprender até o último dia da nossa vida, como a gente também já sabe que se a gente não trabalhar esse processo, o nosso cérebro vai definhar mais cedo, né? O nosso cérebro vai adoecer antes da hora e a gente vai perdendo as nossas habilidades críticas e a nossa capacidade de pensar coisas novas e soluções diferentes. Então, a gente envelhece cerebralmente antes da hora. O que são dicas práticas? A gente entender que o mundo, complexo do jeito que é, a gente tem que estar o tempo inteiro aberto para aprender sobre coisas novas e sobre mudanças culturais na sociedade. E aqui entra muito o conflito de geração, que a educação inclusiva também cuida disso. Quando a gente não olha, a gente sabe historicamente que toda geração fala mal da outra geração, né? E a gente precisa chegar no meio do caminho para a gente poder avançar. Então, a dica principal é atitudinal. Como eu posso me tornar uma pessoa mais inclusiva? Como eu posso ter atitudes mais inclusivas e não colocar a responsabilidade no outro, que é uma tendência que a gente faz o tempo inteiro. O outro não quer, o problema está no outro. Mas o que eu posso fazer para eu começar esse processo atitudinal de mudança de cultura onde eu trabalho, na minha família, na minha escola? Então ela é uma mudança que, para ser coletiva, ela primeiro precisa ser individual. Bom, Carol, eu queria te agradecer por essa verdadeira aula. Acho que esse é um assunto muito, muito importante, muito necessário de ser discutido. Então, parabéns por todo o seu trabalho e por toda a sua trajetória. Obrigada.